Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, a gente vai direto pelo giro pelo mercado. Nesse momento, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente $63.600, com uma valorização nos últimos 7 dias de mais de 2%. A gente pode ver que ao longo dos últimos 2 dias, o Bitcoin ele conseguiu recuperar a marca dos $60 mil e muito mais do que isso. Recuperou a marca dos 60, já passou inclusive dos 63 e parece estar com forças para ainda hoje, dia 6 de maio de 2024, romper a marca dos $64 mil. Não deixa de ser uma notícia positiva para o mercado cripto, que ao longo das últimas semanas vinha tendo uma desvalorização. Inclusive, abril quebrou uma sequência positiva que a gente estava vendo no mercado cripto de 6 meses sequenciais de valorização. O mês de abril quebrou isso porque a gente teve uma desvalorização. De qualquer forma, o mês de maio começou melhor e começou tendo uma boa valorização nos principais criptoativos do mercado. E falando em valorização, na última sexta-feira, o último dia 3 de maio, a gente teve um cenário que surpreendeu muita gente, inclusive a mim mesmo. O ETF de Bitcoin Spot da Grayscale, o GBTC, pela primeira vez desde o início das negociações, ele teve um inflow, ele teve um fluxo positivo de capital, ou seja, ele teve compra de Bitcoin. E a compra não foi pequena não, foi uma compra de mais de 1.000 Bitcoins, mais especificamente de 1.002 Bitcoins. Para vocês terem uma ideia, foi o segundo maior inflow que teve nos ETFs na última sexta-feira. O maior inflow foi o da Fidelity, com uma entrada de 1.632. O da BlackRock teve uma entrada de apenas 205 Bitcoins. Com isso, na última sexta-feira, somando todos os ETFs de Bitcoin Spot, o mercado teve um fluxo positivo de mais de 6.000 Bitcoins, para ser mais exato, 6.045 Bitcoins. Lembrando que a mineração está produzindo diariamente cerca de 450 Bitcoins, ou seja, foram bem mais do que 10 dias, por exemplo, de mineração em apenas um dia positivo dos ETFs. E é justamente isso que a gente fala do potencial que os ETFs têm para ajudar uma valorização no mercado. Falando em ETF, mas agora indo para o ETF do Ethereum, que é o segundo maior criptoativo do mercado, o presidente executivo da MicroStrategy, o Michael Saylor, especulou que a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC, negará a listagem e a negociação de ETFs Spot, ETFs de Ether Spot. Falando na conferência Bitcoin for Corporations da MicroStrategy, no dia 1º de maio, Saylor disse que a SEC rotularia e classificaria o Ether, o Ethereum, como uma security, como um valor mobiliário, consequentemente sob sua jurisdição, não uma commodity sob a Comissão da Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos. De acordo com o executivo da MicroStrategy, a SEC poderia seguir tratando tokens, incluindo BNB, SOL, XRP e ADA, como valores mobiliários de criptoativos não registrados. Abre aspas, nenhum desses tokens será envolvido por um ETF Spot, nenhum deles será aceito por Wall Street, nenhum deles será aceito por investidores institucionais mainstream como criptoativos. Fecha aspas. As observações de Saylor surgiram enquanto muitos especialistas expressavam preocupações sobre se a SEC aprovará a listagem e a negociação dos ETFs de Ether Spot em exchanges dos Estados Unidos. Os primeiros prazos significativos para as aplicações de ETF da VanEck e ARK serão em 23 e 24 de maio, ou seja, é quando a SEC vai ter que dar alguma resposta. De qualquer forma, os principais analistas do mercado dizem que realmente uma aprovação agora em maio é muito improvável, mas que acreditam que seja uma questão de tempo, jogando ali talvez para 2025 uma potencial aprovação. Mas naturalmente a gente precisa acompanhar de perto o que a SEC vai alegar, como a SEC vai classificar o Ether, porque isso vai influenciar diretamente. E para fechar o episódio de hoje, uma marca expressiva foi alcançada pelo Bitcoin. A rede Bitcoin processou sua transação número 1 bilhão, marcando um momento crucial para a rede 15 anos após a sua criação. O painel Bitcoin da Clarkmood mostra que a transação 1 bilhão foi processada no bloco número 842.241, às 21 horas e 34 minutos, na time zone UTC, do dia 5 de maio. Aconteceu exatamente 15 anos, 4 meses e 4 dias depois que o Satoshi Nakamoto minerou o primeiro bloco da rede, no dia 3 de janeiro de 2009. Com isso, a gente consegue fazer uma média de quantas transações aconteceram diariamente ao longo desses 5.603 dias. Foi uma média de 178.475 transações.
Naturalmente, essa contagem, né, não inclui transações feitas na Lightning Network, que é um protocolo de pagamento de camada 2 do Bitcoin que permite transações mais rápidas e com taxas ainda menores. De qualquer forma, é um marco super positivo, é um marco muito simbólico para a rede do Bitcoin. 1 bilhão de transações realizadas em toda a sua história. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje, muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no episódio de amanhã. Valeu!